E agora, Jesus, ele vai chegar no centro da vida. No centro da vida espiritual, no centro da vida emocional, no centro da vida física. Que é o quê? Que é o nosso coração. Que é o porquê nós existimos. E isto mostra para nós que Deus ele não está interessado apenas naquilo que fazemos, mas Ele está interessado em saber quais são os nossos afetos. Esses dias para trás a gente ouviu um sermão aqui na igreja, você é aquilo que ama, e a gente ouviu isso, que Deus está interessado no que nós amamos, em quais são as nossas afeições. Então Deus não está interessado apenas na sua religião, naquilo que você faz externamente, mas naquilo que governa o teu coração, os seus afetos. Porque é possível, queridos, alguém estar dentro da igreja, numa prática religiosa, estar distante de Deus. Você sabia que pode uma pessoa vir no culto, mas o coração dela não estar no culto? É possível uma pessoa estar cumprindo o ministério e o coração dela não estar no ministério. Por isso Jesus, ele vai usar no sermão de hoje 3 imagens, diga imagens. Participem do culto, irmãos, olhem para mim que eu estou falando com vocês. Jesus ele vai usar 3 imagens que vão ser pano de fundo para a gente entender a respeito do que molda o nosso coração. 2 tesouros, 2 olhos, 2 senhores. Diga 2 tesouros, 2 olhos, 2 senhores. E essas 3 figuras que Jesus vai mostrar, tesouros, olhos e senhores, vão revelar uma verdade muito clara para nós. A verdade é que o coração sempre será governado por aquilo que você considera mais valioso. Se você é uma pessoa que ama muito determinada coisa, aquela coisa que você ama vai governar o seu coração. Se você ama muito um estilo, aquele estilo vai te governar. Se você ama muito determinada pessoa, lugar, coisa, situação, aquilo vai dominar suas ações. E é muito importante nós falarmos sobre isso. Por isso, a grande chamada do que nós vamos ler aqui hoje pode ser resumida através de uma pergunta. Onde está o seu coração? Olhem para mim, eu te pergunto agora. Onde está o seu coração? Você precisa responder para você mesmo. Onde está o seu coração? Quero que você pense sobre isso. Não, mas não pense de uma forma genérica, não. Não pense nisso de uma forma distante. Meu coração está em Deus. Não. De repente o teu coração agora está que você quer trocar de carro e você precisa trocar de carro e você quando acorda, você pensa nisso e quando você dorme, você pensa nisso. De repente você precisa resolver um problema aí de, sei lá, financeiro, e aí você acorda, pensa nisso e você dorme e pensa nisso. De repente é sobre a sua vida sentimental. Você acorda pensando nisso, seu casamento, e aí você dorme pensando nisso. Estou com problema no casamento, quero resolver esse meu problema no casamento. Ou é um problema de saúde em você, na família, ou de repente uma perda, alguma coisa, você acorda pensando nisso e dorme pensando nisso. Então, isso que está ocupando o seu coração, isso que está ocupando a sua vida, determina quem você é. Nesse exato momento você está pensando no quê? No trabalho? Então, o trabalho é o teu Senhor. Entendeu? Você está pensando no quê nesse exato momento? Estou resolvendo uma coisa, então. Essa coisa é o teu Senhor. Não, mas eu estou pensando em Deus. Então, Deus é o seu Senhor. Então, vamos nos perguntar de novo. Onde está o seu coração? Não, imagina, meu coração está na minha família. Não. Se você acordou pensando numa coisa e foi dormir pensando naquilo, o teu coração está naquilo.
Tua família até pode estar no seu coração, mas nesse momento é de forma secundária, não de forma primária. Vamos ler o que Jesus ensinou e depois vamos aprender com aquilo que ele ensinou. Vamos lá. Mateus capítulo 6, vamos ler dos versículos. Vamos ver se vocês lembram. Qual foi o versículo que a gente parou semana passada? Isso, Charlinho está prestando atenção. Nós paramos no versículo 18. Então vamos continuar no versículo 19, que diz assim: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem pode destruir, e aonde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, teu corpo estará absolutamente na escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e quem? E a Mamon. Mamon aqui, queridos, era a personificação de um deus pagão, que era um deus personificado como deus do dinheiro. Mas não é interessante isso, porque Jesus não estava pregando para grego. Jesus estava pregando para judeu. E por que pregando para judeus, Jesus usa uma imagem de grego? Para mostrar que aqueles religiosos judeus, que se diziam tão santos e separados dos demais, a ponto de inferiorizar quem era pagão, tinha absorvido do mundo uma coisa que lhes interessava, que era o dinheiro. Irmão, às vezes nós somos tão santões, a ponto de falar, eu não me misturo com tal coisa, eu não me misturo com bebida, eu não me misturo com festa, porque eu sou crente, não concordo com isso. Ué, irmão, mas quando é para poder falar de dinheiro, você fala de dinheiro igual o mundo fala. Então só o que te interessa, então, que você não se mistura. Porque o que eu acho legal, eu absorvo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que os fariseus estavam. Eles eram preconceituosos com os pagãos até o talo, mas Mamon nos interessa. Então a gente cultua essa divindade, mesmo que a gente diga que não cultua, mas a gente cultua. Enfim, olhem para mim. Repare que Jesus, ele vai fazer 3 observações. Pedi para você repetir agora há pouco. Quais são as 3 observações? Tesouros, olhos e... Muito bem, Levi entendeu. Levi está prestando atenção. Pensei que estava escrito ali. Falei, isso mesmo, filho. Continua prestando atenção. Tesouros, olhos e senhores. Para cada uma dessas observações, Jesus traz um contraponto, uma justaposição, uma comparação. Vamos ao primeiro deles, 2 tesouros. Ele vai dizer, não acumuleis outros tesouros na terra, mas ajuntais para vós tesouros no céu. Tesouros na terra, tesouros no... Tesouros na terra, tesouros no... Irmão, o que nós chamamos de tesouro? Porque a Bíblia está dizendo que aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro.
Repare que a pergunta central do nosso sermão aqui é: como está o seu coração? O que tem no seu coração? Onde está o seu coração? Onde estão as suas afeições? Onde estão os seus desejos? Então Jesus, claramente, ele vai entrar no aspecto de dinheiro. Porque de repente você fala assim: ah, pastor, mas a gente vive uma época hoje capitalista que ninguém vive sem dinheiro. Não, irmão. Não se vive de dinheiro desde que o mundo é mundo. Desde que o homem saiu do Éden, desde que o homem saiu do paraíso, a questão dinheiro sempre foi o cerne. A questão poder, dinheiro sempre foi o cerne das relações dos homens. E ao contrário do que você possa imaginar, não. Deus não vai condenar o trabalho. Deus não vai condenar a prosperidade, porque inclusive ele chama a prosperidade de dom. Deus não vai condenar a boa administração, porque existem parábolas que elogiam a boa administração. Existem heróis da fé que tinham como marca uma boa gestão dos seus recursos financeiros, naturais, humanos também. O problema não é possuir bens, porque a Bíblia vai falar de santos homens de Deus que possuíam bens. A questão é aqui que Jesus vai trazer um problema muito mais profundo, que é quando nós transformamos nossos bens, o dinheiro, o trabalho, no grande aporte de segurança, identidade e propósito. Ou seja, você é aquilo que você se formou. A tua identidade agora é aquilo que te faz ganhar dinheiro. A tua segurança é o teu trabalho. O seu propósito de vida é construir algo que deixe um legado para as pessoas. Acho que a gente aqui na igreja nunca usa essa palavra legado, porque ela é uma palavra muito complicada de ser usada num aspecto espiritual. O que Jesus está querendo dizer que o que você chama de tesouro, na verdade revela aquilo que você chama de vida. Porque aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, aonde está o teu tesouro, ali está a tua vida, porque a tua vida gira em torno daquilo. E meus irmãos, quando a gente passa a entender isso que Jesus está dizendo, nós passamos a entender que antes de existir uma idolatria visível, o mamon como imagem, existe uma idolatria que ela nasce no secreto do coração. Por isso Jesus está perguntando para mim e para você, qual é o teu tesouro? O que é que você está definindo como propósito de vida, como identidade de vida? Onde você está colocando, apoiando a segurança da sua vida? E aí Jesus vai trazer o contraponto. Então ele vai dizer, tem dois tesouros, tem o dos céus e o da terra. Vamos falar primeiro da terra? Então, o tesouro da terra ele é passageiro. E Jesus, ele apresenta três ameaças. A traça destrói, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. O tempo destrói, a natureza destrói, os ladrões roubam. Se eu chegar para você hoje e perguntar assim, ó, fala para mim aqui um lugar que tenha casas mais chiques de São Paulo. Provavelmente você vai falar Morumbi, Higienópolis, Itaim Bibi, né? Jardim Nova Conceição. Mas provavelmente você não vai falar Avenida Paulista. Porque você vai falar, eu não lembro que lá tem casas luxuosas. Não tem. Mas há 50 anos atrás tinha. A casa mais bonita de São Paulo, que era do conde Francesco Matarazzo, estava lá. E todo mundo que vinha na cidade passava na porta só para ver o tamanho da casa. Não tem mais. A mãe não tem nem 100 anos, não tem nem 100 anos. Ela não está mais lá. O tempo é implacável.
O tempo é implacável. Eu fui correr sábado passado, e aí estava mostrando um vídeo para o meu filho. E aí quando eu passei assim, debaixo da largada, tinha o Santo Paulo, porque a corrida era do São Paulo, o time que eu torço. Um bonecão assim, e um outro boneco negro do lado. E o Levi perguntou para mim, uai pai, por que o Saci Pererê estava lá? E eu falei, filho, não é o Saci Pererê, é o Leônidas da Silva. E ele, quem é Leônidas da Silva? Alguém sabe quem é Leônidas da Silva? Leônidas da Silva é o maior jogador de São Paulo. Foi o cara que fez o primeiro gol de bicicleta da história do futebol brasileiro. Já comeu chocolate diamante negro? Sabe por que existe o chocolate diamante negro? Porque a Lacta criou um chocolate que ele era mais forte e eles queriam dar um apelido para o chocolate. E qual era a coisa negra mais famosa na época? O Leônidas da Silva, que o apelido dele era Diamante Negro. E aí fizeram um contrato com ele, por causa dele o chocolate passou a chamar diamante. Eu nem sabia disso, pastor, porque o tempo é implacável. O tempo apaga memórias. Agora, se você perguntar para o meu filho quem é Neymar, ele sabe. Mas daqui 100 anos ninguém vai lembrar mais quem é Neymar. E o problema é que nós colocamos o nosso coração nas coisas temporárias. Jesus está dizendo que o problema é que nós colocamos o nosso coração nas coisas que a traça, a ferrugem, destroem. Os ladrões roubam. Porque tudo no mundo é temporário. As riquezas, elas vão desaparecer. Elas vão. A saúde, ela pode enfraquecer. Você está hoje aí cheio de saúde, você me garante que semana que vem você vai estar cheio de saúde? Não garante, não. O reconhecimento, você pode ter certeza, ele vai acabar. O sucesso só existe por causa de uma coisa. Ele só existe porque ele deixa de existir. Ele deixa de existir. Ele desaparece, ele some. E aí, querido, o problema é quando nós colocamos a nossa identidade, a nossa segurança. O problema é quando nós colocamos a nossa vida, quem nós somos, nós colocamos sobre a estrutura daquilo que é temporário. Não decida a tua vida por causa do seu emprego, nunca. Nunca. Não decida a sua vida por causa da sua vida financeira, nunca. Defina a tua vida por segurança, por identidade, por felicidade, apenas naquilo que é eterno. E só tem uma coisa que é eterna, que é o Senhor Deus. E através da sua palavra Ele pode nos orientar a quais serão as melhores escolhas que nós podemos fazer. Porque do resto, tudo vai experimentar a morte. Só tem uma coisa que não experimenta a morte. É aquele que venceu a morte, que é Jesus. Do resto, um dia tudo acaba. Então tudo aquilo que um dia a morte pode tirar não é o melhor lugar para você colocar o teu coração. Tudo aquilo que um dia a morte pode roubar não é o melhor lugar para você colocar e depositar o teu coração. E o problema é que nós passamos a vida inteira depositando a nossa felicidade, a nossa segurança, a nossa identidade nas coisas que são temporárias. Grava essa frase porque ela tocou muito. Vamos, coloquem a frase aí, vamos lá. Tudo aquilo que a morte pode tirar não é melhor lugar para você colocar o teu coração. Colocaram a frase aí? Põe para os irmãos gravarem. Eu estava meditando e essa frase veio no meu coração. E eu quero que você deixe no seu coração. Amém? Posso ouvir um amém mais alto de vocês, meus irmãos? Então eu te faço uma pergunta. Aonde você tem colocado a sua segurança? Ah, não, é porque se eu mudar de emprego vai ser mais seguro. Você garante isso? Hoje, irmãos, eu trabalho como motorista de aplicativo. E amanhã você vai trabalhar no quê? Eu não sei. Não, mas você tem que trabalhar numa coisa que te dê mais segurança.
Quem me garante que se eu trabalhar em outra coisa vai me garantir mais segurança? Não sei. No seu dia de amanhã. A minha confiança tem que estar no Senhor. Agora, tem que trabalhar, tem que ter visão, tem que ter planejamento. Mas o que o Senhor me der para hoje, eu vou fazer hoje. E eu não posso colocar o meu coração, estou me segurando aqui para não entrar na palavra de semana que vem, porque é muito poderoso, porque senão a gente começa a falar de ansiedade. Mas eu não posso ficar acelerando o meu coração com o dia de amanhã, não, porque o que eu tenho é o hoje. Então eu não vou depositar minha segurança sobre uma coisa que eu não sei, o que pode acontecer. O que eu tenho é hoje. E eu tenho que colocar o meu coração no Senhor hoje. Porque senão eu posso colocar o meu coração naquelas coisas físicas que vão se perder com o tempo. E aqui, irmãos, vai um alerta. Porque quem vive apenas para essa vida, e investindo apenas nessa vida, como se fosse a única coisa que existisse para ela cai num grande erro de esquecer que um dia essa vida vai ser encerrada. E aqui a gente entra naquela falácia do mundo que tem gente dentro da igreja repetindo. Por favor, te fazer um pedido para você. Corrige com todo amor quando alguém falar do seu lado. Se for crente, se exorta. Mas se você vê qualquer crente falando essa frase diabólica, só se vive uma vez, corrija ela com amor. Porque não se vive só uma vez. Há uma vida eterna. E você tem que vigiar no que você está investindo enquanto você está nessa terra. Porque essa terra, essa vida, ela acaba. Mas Jesus vai dizer, há um tesouro na terra, mas há também um tesouro no céu. Ou seja, então existem mais coisas além do que aquelas do qual a gente coloca o coração que se perde. E os tesouros celestiais são tudo aquilo que possui valor diante de Deus. São investimentos que ultrapassam a nossa vida. São investimentos como obediência, generosidade, serviço no reino de Deus. Aí a gente pode falar do serviço do reino de Deus, evangelização, missão, discipulado, fidelidade a Cristo, amor ao próximo. São coisas que estão além da vida. Porque eu estou aqui hoje, mas eu sou fruto de alguém que amou a Deus, mas amou a mim também. Senão eu não estaria aqui. Repara como isso transcende. Transcende. 2002, eu estou numa cidade chamada Uberlândia. Eu chego no meu pastor Geraldo e eu falo, pastor Geraldo, eu não quero mais ser pastor. Eu não aguento mais. Minha mala está aqui, estou indo embora. Ele falou para um amigo meu, Thiago, que era pastor auxiliar junto com ele, guarda a mala. Eu falei, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode impedir eu de voltar para a minha casa. Ele falou, então se você quiser voltar para Ribeirão, você volta, sem roupa. Jogou um dinheiro na mesa e falou, você volta sem nada, seu celular está tudo aqui. Ele falou, o que o senhor está fazendo é crime. Ele falou, o que eu estou fazendo para você é coisa de homem de Deus. Eu falei, tá bom então. Então eu não vou voltar. E eu fiquei lá. Sabe onde está o pastor Geraldo hoje? Está no céu. Ele morreu em 2010. Mas eu estou pregando aqui para vocês porque eu sou fruto direto de uma insistência que ele teve comigo 8 anos atrás, antes dele morrer. Entendeu por que é eterno? Estou perguntando, conversem comigo, entendeu por que é eterno? Está aqui muito claro por que é eterno. Porque se não fosse eterno, quando ele morreu, eu deveria morrer também no meu ministério, mas eu não morri. Porque ele semeou uma insistência que dura até hoje, e ele mesmo já não está mais vivo. Irmão, quando você está sendo fiel a Deus, generoso a alguém, quando você está orando por alguém, intercedendo por alguém, amando o próximo, quando você está num ato de fidelidade, de evangelização, de serviço para o reino, ali existe uma semente eterna. E tudo aquilo que é feito para Deus possui um valor eterno. Enquanto os tesouros aqui na terra terminam no túmulo, os tesouros cultivados do Senhor atravessam a eternidade. Tudo aquilo que é feito para Deus jamais será perdido pelo tempo.
Paulo disse isso. Nenhum trabalho no Senhor é vão. Por isso a gente vê aqui uma discrepância entre coisas que a gente faz para o mundo e entre coisas que a gente faz para Deus. Onde está o teu coração? Apenas em aplicações que o tempo vai corroer? Ou você aplica o teu coração a coisas que você sabe que, por serem para Deus, possuem um caráter eterno? É isso que Jesus está dizendo. Que onde nós colocamos o nosso coração, a nossa afeição, ali está o nosso tesouro. Por isso ele vai dizer, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Porque Jesus não diz apenas que o tesouro revela o coração, mas ele ensina que o coração é atraído para aquilo que nós valorizamos. Viu a diferença? Viu a diferença? Então, presta atenção. O tesouro ele não está revelando apenas o coração. Ele está dizendo que o coração é puxado para aquilo onde está o tesouro. Por exemplo, vou explicar melhor, você vai entender. Quem é São Paulino aqui? Léo, Márcia. Não é possível que só tem 3 São Paulinos aqui. Eu vou parar de pregar hoje se tiver só 3 aqui, pelo amor de Deus. Esses são o quê? Corintiano. Acho que o curso traz peso todo, meus irmãos. Não entendeu? Vamos lá, quem é São Paulino? Bruna, São Paulino. Bruna, agora mais gente levantou a mão. Lusa, beleza, vocês são São Paulinos, certo? Então tem um amor pelo São Paulo, tá? Se a gente entendesse que o tesouro revela apenas o coração, tá? Elas são São Paulinos, Lusa e Bruna, mas se eu te perguntar, quem é o goleiro do São Paulo? Rogério? Não é mais o Rogério Ceni. Quem que é o atacante do São Paulo? Alexandre Moraes. Ministro Alexandre Moraes. Não é Alexandre Moraes. Vocês não sabem? Não sabem. Mas pergunta pro pai aqui. Pergunta pro pai. Mas você vai no estádio, pastor? Fui terça passada. Porque eu não sou apenas São Paulino. Eu sou fanático. Entendeu? Vou te explicar aqui, Há uma diferença do tesouro revelar o coração e do coração ir para o tesouro. O que eu estou querendo dizer? Você pode simplesmente gostar de uma coisa e ela está muito distante de você. Mas existe uma diferença de você gostar muito de uma coisa e você começar a viver para aquilo. Você ser atraído para aquilo. Você está cada vez mais perto. Aquilo está te puxando o tempo todo. Há uma diferença entre determinados momentos você colocar o teu coração no trabalho, porque você tem que fazer isso. Porque senão você vai chegar lá e vai trabalhar de qualquer jeito. Concorda comigo, sim ou não? A pessoa vai chegar para você e falar assim, eu queria comprar uma blusa de... não sei, você pega qualquer uma aí, vai lá. O que é isso? Trabalha no Brás agora, por um acaso? Então você tem que pôr o coração. A pessoa fala, eu queria essa blusa. Não, mas essa ficou linda demais. Você não pode levar uma só, não, tem que levar 2. Você está pondo o coração. Agora, uma diferença muito grande entre você pôr o coração e aquilo começar a te atrair, você viver só para aquilo. E esquecer dos demais. É isso que Jesus está apontando aqui. Jesus está apontando que o cristão, ele vai ter uma maturidade para saber quais são os pontos e os contrapontos da vida. Os freios e as medidas da vida. Porque é muito fácil você colocar o coração numa coisa e aquilo te fazer bem. E de repente aquilo se tornar um tesouro que não apenas você colocou o coração naquilo, mas aquilo agora começa a transformar quem você é. Completamente a sua identidade. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Exemplo do futebol que eu estava dando aqui. Não, tem problema? Não, o pastor gosta, vai lá assistir um jogo, mas daqui a pouco já está demais.
Não, mas agora já está ficando no meio da independente. E aí sai no Datena. Pastor é pego em briga de torcida. Está ficando esquisito isso aí. Cadê o pastor? Não veio pregar hoje quarta-feira, porque está no Chile. Foi assistir a taça, o time dele. Não, está errado isso. Começa a perceber que Jesus está querendo dizer que facilmente a gente pode começar a ser atraído o tempo todo para aquilo que nós valorizamos. E um problema é que essa imagem, esse comportamento, essa conduta começa a rivalizar com Deus. O coração, ele sempre se move em direção dos nossos investimentos. Você começa a fazer uma coisa, você começa a dar mais atenção para aquilo. E você começa a dedicar mais aquilo. Jesus está dizendo, então, mas isso não é a vida, que você tem que viver só para isso. Não se esqueça que você precisa viver para coisas eternas. Irmãos, uma frase que tocou o meu coração. O coração, o seu coração, o meu coração, o nosso coração, ele sempre muda de endereço. Para onde? Para onde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso tesouro, nós vamos para lá. Você começou a gostar de uma coisa hoje, seu coração vai para lá e você começa a se dedicar àquilo. Você dorme pensando naquilo, você come pensando naquilo, você se esforça para aquilo. Você vai, não, já não quero mais isso. Agora você muda o tesouro para cá. Agora teu coração vai para cá. Jesus está querendo nos dizer que não necessariamente a gente precisa abdicar essas coisas, então. Trabalho, lazer, prazer, família. Mas nessas coisas, nós podemos trabalhar para o Senhor e nessas coisas encontrar um valor eterno. Que transcende, que ultrapassa o tempo. E todo o processo natural que pode corroer aquilo que nós fazemos. Por isso, quem investe no reino é porque está amando o reino. Enquanto quem investe apenas nesse mundo é porque está amando cada vez mais o mundo. Olhe para mim. Nesse aspecto, o seu extrato bancário, a sua agenda, as suas últimas conversas no Instagram, no WhatsApp, o seu algoritmo na rede social, as suas prioridades, tudo isso conta uma história. Qual história? A história de onde está o teu coração. Não precisa falar para ninguém. Abre o teu Instagram. Quem tem? Vê o que ele começa a te mostrar ali. Então, o que ele começar a te mostrar, revela o que está no teu coração. O algoritmo entendeu e você não entendeu ainda. Aquilo te envergonha? Ou aquilo louva o Senhor? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Irmãos, se a gente tivesse um juiz, alguém que julgasse nossos recursos, nosso tempo, nossas prioridades, a pergunta que a gente faz é, essa pessoa concluiria que Deus é o nosso maior tesouro? Se alguém abrir a minha vida hoje e julgar, Jesus não vai fazer isso hoje, aliás, o Espírito Santo faz isso hoje, né? Mas Jesus vai fazer na eternidade. Mas se alguém, além do Espírito Santo, julgasse, Machado, isso, eu avalio que Deus não é o tesouro da tua vida, porque você não vive para Ele. Você vive para outra coisa, você vive para trabalho, para academia, para corpo, você vive para Uber, você vive para futebol, você vive para os teus filhos, mas para Deus não. Porque todas essas coisas que você faz, elas poderiam ser válidas se você estivesse fazendo elas com um caráter eterno, do qual Deus fosse centralizado, mas não é. Essas coisas você faz para você, para o teu nome, para o teu benefício. E aqui, Jesus faz uma leve transição, nada é por um acaso. E aí ele está falando de Senhor, não está? Sim. Aí ele muda, ele fala Senhor e ele fala olho. Quem lê o Sermão do Monte assim, só lendo, dá a impressão que Jesus está soltando um monte de palavra que não faz sentido nenhum, mas tem. Por isso que aqui é um estudo. Porque ele está falando de senhores, e aí ele já muda. E ele fala, seus olhos são lâmpadas para o seu corpo. Porque nessa transição leve que Jesus faz,
ele sai de senhores para começar a falar de olhos. Por quê? Porque aquilo que nós valorizamos não apenas atrai o nosso coração, mas molda a nossa visão. Nossa visão, ela pode ser deturpada ou aperfeiçoada na medida do tesouro que nós estamos olhando. Por isso, Jesus, ele sai dos tesouros e ele começa a falar dos olhos. Porque diretamente o tesouro chama o teu coração e transforma a tua visão. Aquilo que domina o nosso coração transforma também a forma como nós enxergamos a realidade. Por isso Jesus vai de novo trazer um paralelo. Existem os olhos bons e existem os olhos... Participe, irmãos. Existem os olhos bons e existem os olhos... O que é um olho bom? Na cultura judaica, representava um coração íntegro, generoso, focado no Senhor. É a pessoa que vive na perspectiva do reino. Ela interpreta tudo à luz da perspectiva de Deus. Ela interpreta tudo à luz da perspectiva da vontade do Senhor. Por isso que o seu interior está cheio do quê? Jesus disse, de luz. Quando Deus está governando o nosso coração, Ele está governando também a nossa visão, irmãos. Você entende por que é tão difícil algumas pessoas enxergar santidade, enxergar coisas boas na vida, naquilo que faz? Porque o problema não está apenas na visão, mas o problema está no coração da pessoa, que cultiva outros tesouros. Logo, o que ela não identifica como tesouro, se torna o quê? Objeto de crítica e não de elogio. Essa mulher está quebrando, essa mulher está quebrando um tesouro nos seus pés aí, esse perfume não devia ser jogado aí. Jesus não era um tesouro para Judas. Por isso ele tinha que criticar o que era tesouro para aquela mulher. Se a gente ficar aqui hoje até 1h da manhã louvando ao Senhor, para muita gente ela vai falar, cara, quanto tempo não aconteceu isso comigo, de eu ficar até 1h da manhã louvando na igreja, porque o tesouro dela está em Jesus. Mas se o seu tesouro está em outra coisa, você vai sair daqui murmurando, dizendo, pô, que é isso? Aí não, meu. Amanhã é feriado, mas eu trabalho. É o teu coração. Onde está o teu coração? Aonde o teu coração está, revela o teu tesouro e ele mexe diretamente com a forma que você está enxergando as pessoas, as oportunidades. A forma que você enxerga é com um olhar bom ou com um olhar ruim? Porque em detrimento do olho bom, Jesus vai dizer do olho ruim, do olho mau, que representa um coração o quê? Individualista, egoísta, dominado pela ganância. É aquela pessoa que passa a enxergar tudo através dos seus interesses pessoais. Tudo para ela gira em torno de uma única coisa: ganhar, controlar, prestígio. Como é que eu vou sair nessa situação? Vantagem pessoal. Olha para mim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Eu, graças a Deus, dos meus 43 anos, quer dizer, graças a Deus, porque isso não é motivo de graça, porcaria nenhuma. Mas eu tive a oportunidade de transitar no meio de gente muito rica e no meio de gente muito pobre também. E no meio de gente muito rica, eu já tive a oportunidade de transitar no meio de muitos empresários ricos de verdade. Empresário que tem avião. Eu posso te falar uma coisa? Se tem uma coisa que eu aprendi, é que não é ser visionário e muito menos ter espírito empreendedor, é a pessoa que tudo ela enxerga um negócio para ganhar dinheiro. Eu chego aqui no Adailto e falei, Adailto, beleza? Essa garrafinha aí. Ah, é um suco que eu estou fazendo. Ah, é? E quanto você ganha? E dá dinheiro? É? Opa, posso ganhar dinheiro nisso, hein? Aí muda. Aí vem aqui para a igreja. Ô, menino, toca, hein? Nossa! E você toca como? É? E você ganha? É? Ih, dá para ganhar dinheiro. Aí, rapaz, tudo você só olha dinheiro. Ah, não, é espírito empreendedor. É ganância. Porque eu já tive a oportunidade de conhecer empresário que tem 2, 3 aviões e ele não é assim.
Ele chega na igreja, agora não vamos falar de dinheiro, não. Aqui a igreja nós vamos falar só de Jesus. Nós estamos no casamento, nós vamos falar só de casamento. Nós estamos de férias, então vamos falar só de férias. Mas não, você precisa falar de dinheiro o tempo todo. Você está lá na praia. Ah não, eu comecei a ver dinheiro. Você não está percebendo que você é um crente e você é chamado para ver coisas além do que só ficar enxergando dinheiro? Engraçado que se estivesse pelo menos transformando em dinheiro, mas não está. Porque pelo menos se estivesse transformando em dinheiro, beleza. Pelo menos trazer o dízimo aqui na igreja, né? Mas nem isso tá, irmão. Tá duro igual eu. Tá duro igual o Charles. Não é, Charlinho? Tá adiantando o que é isso, cara? Será que não é hora da gente começar a viver para Jesus e começar a enxergar outras coisas como crente? Olhar para as coisas e falar assim, aqui eu vi uma oportunidade de falar de Jesus para esse cara aqui. Opa, eu acho que isso tem um valor um pouco mais eterno. Opa, eu acho que eu vi a oportunidade de falar de Jesus que vai salvar o casamento desse cara aqui. Mas não, é sempre dinheiro, né, irmão? Aí você vai ver como é que a coisa muda. Porque você pode até estar num ambiente de dinheiro, mas você vai estar, opa, identifiquei aqui, esse cara tem depressão. E Deus me salvou da depressão, vou falar de Jesus, Deus vai salvar ele. Olha que coisa, arrepia, porque isso é lindo. Corrija uma outra coisa quando você vê o crente falando da palavra network. Você não está no mundo para fazer network, não, irmão. Para arrumar contatos. O que eu vou ganhar? O que eu vou lucrar? Arrumei um contato que troca de carro. É sempre isso, né, irmão? Sempre esse papo. É um contato que troca de carro, é um contato que faz isso, é um contato que te leva além. E o contrário? Por que você não começa a arrumar uns contatos do qual você vai se lascar? Não estou falando, lascar no bom sentido. Porque você vai arrumar um contato que você vai se lascar, porque o cara vai te ligar toda madrugada para te pedir oração e você vai estar com sono, você vai ter que acordar para orar para ele. Mas eu não vou ganhar nisso, né? Então não é sobre o reino, é sobre nós. Por que você não arruma um contato que você vai se lascar, que Deus vai colocar um pecador do teu lado, que você vai ajudar ele, amanhã ele vai cair de novo, você fala, caiu de novo. Aí você vai ficar irritado, com vontade de meter o pé nele e falar, irmão, tentei te ajudar. Não, mas você não vai fazer, você vai continuar ajudando ele. A gente sempre guarda o cartão de alguém que a gente possa lucrar no meio, né? Comece a guardar o outro tipo de cartão, irmão. O cartão dos desgraçados. O cartão da prostituta. Não, aí ficou muito aí, né? Da prostituta não, deixa ela de lá. Vamos explicar direito, né? O cartão da pessoa que está maltrapilho, à beira do caminho, mas eu vou estar aqui do lado dela. Estou esperando ela, não vem no culto, estou infeliz. Mas eu estou com o cartão dela aqui, amanhã eu vou falar de novo. E depois eu vou falar de novo. Mostra que você vive para uma outra coisa, além das coisas desta terra aqui, porque as coisas da terra, você já tem inclinação natural para isso. Então, como crente, é hora da gente nos corrigir e viver de uma forma mais equilibrada. É para parar de trabalhar? Não. É para procuração no trabalho? É para se esforçar? Mas acima de tudo, aqui eu vou juntar um tesouro, que o tempo atrás, os ladrões, nada vai roubar. Porque aqui tem um valor eterno em nome de Jesus. Nesse sentido, a gente não vê o mundo apenas como ele é, mas a gente vê o mundo como o nosso coração é. Se o meu coração é ganancioso, a minha amizade com o Adailton vai ser só baseada na ganância. Se eu sou um malandrão, que eu só quero mulher, minha amizade vai ser com mulher porque eu tenho outro interesse. Ou com homem. Agora, se eu sou um servo do Senhor, a minha amizade, o meu relacionamento, o meu trabalho, tudo aquilo, é porque eu tenho um outro objetivo. É transmitir o meu tesouro, que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse era exatamente o problema dos fariseus. Porque eles tinham conhecimento religioso. Mas eles eram cegos espiritualmente. E aqui Jesus vai mostrar que esse coração ganancioso em trevas, ele determina a condição espiritual. Se os olhos são bons, está em luz. Se os olhos são maus, está em trevas.
A visão determina a condição espiritual. Repete isso comigo. Diga, a visão determina a condição espiritual. Isso é uma advertência que Jesus está fazendo. Uma advertência. Como é que está a tua visão, irmão? Como é que você está enxergando o trabalho? Como é que você está enxergando o casamento? Como é que você está enxergando igreja, ministério, tudo, lazer, carro, corpo? Ah, não estou enxergando nada. Então, você acredita que tem uma doença pior do que ser cego? Existe uma cegueira ainda mais perigosa do que aquela que é simplesmente não enxergar? Que é a doença da pessoa que está achando que está enxergando corretamente quando se está completamente enganado. Você está muito convicto que o que você está fazendo está certo. E se não tiver? Isso é muito grave. Esse era o problema dos fariseus. Por isso, irmãos, antes de mudar os nossos caminhos, Deus precisa diretamente mudar a nossa visão. Nós precisamos enxergar a vida pelos valores do reino de Deus e não pelos valores desse mundo. Teu currículo não te define nada diante de Deus. O teu carro não te define nada. Não, mas eu tenho que ter um relógio. Não, mas eu tenho que ter... porque eu entendi que na minha profissão, se eu não tiver determinado carro, ninguém me respeita. E você vai viver por isso. Sua identidade vai ser formada nisso. Entendi. Que tipo de crente nós somos? Essa é a pergunta. Não, irmão. Não. Os títulos, os homens, a posição, o lugar que nós ficamos, não determina quem a gente é diante de Deus. Olha que para mim, a vida não é uma competição. E se ela for uma competição, você está lutando só contra uma única pessoa, que é contra você mesmo. Só tem você nessa competição. Não, mas eu preciso provar, eu preciso dar uma resposta, e eu preciso... Não precisa nada, irmão. Não precisa nada. Você precisa ser quem você é diante de Deus, sincero. E é nesse ponto que Jesus ele faz uma outra transição. Jesus começou falando dos senhores, ele passou pelos olhos. Aliás, ele começou falando do tesouro, ele passou pelos olhos, e agora ele vai falar do quê? Dos senhores. Por quê? O tesouro molda o meu coração, molda a minha visão, e molda o que mais? A minha devoção. A forma que você enxerga a vida determinará quem você vai se entregar com lealdade. Se no coração do Charles há um tesouro chamado Jesus, o seu olhar vai ser um olhar de luz. Não vai ser um olhar do ego, da arrogância. Não, mas vai ser um olhar que transmita Jesus. Logo, o Senhor da vida dele vai ser Jesus. E a Jesus, ele vai demonstrar lealdade. Você está devendo lealdade a mais alguém que não seja Cristo? Pois é. Se você deve lealdade a mais alguém que não seja Cristo, Cristo não é o único Senhor na tua vida. Ele é mais um Senhor. Por isso Jesus ele vai chegar ao ponto mais complicado e profundo do texto. 2 senhores. Ninguém pode servir 2 senhores. Irmão, todo coração tem um dono. Todo coração tem um trono. Todo coração tem um centro. A pergunta é, quem está sentado nesse trono? Quem está sentado nesse lugar aí, que é o centro? É Jesus? É o reino? Porque ao chegar no clímax, a questão já não é mais sobre dinheiro. Porque quando Jesus chega nesse ponto de falar de 2 senhores, a questão já não é mais trabalho. A questão já não é mais lazer. Já não é mais corpo, academia. A questão agora é adoração. O tesouro domina o teu coração, a tua visão, e ele faz você adorar aquilo que sentou no centro da tua vida. Os tesouros revelam o coração, os olhos revelam a visão, mas o Senhor revela a quem a gente pertence.
Se nós somos de fato cidadãos do reino do Senhor, nossa vida tem que ser exclusivamente vivida para Ele. Jesus aponta aqui existe uma impossibilidade de dupla lealdade. Um servo não podia pertencer a dois senhores. Por quê? Porque em algum momento ia surgir conflito. Ele é meu, não, ele é teu, não, ele é meu, esse é meu, não. Então ele tem que pertencer a um senhor e pronto. Da mesma forma, o coração humano não pode ser dividido, irmão. Não existe neutralidade espiritual. Eu preguei isso aqui outro dia na igreja, sabe? Tem crente que coloca uma zona cinzenta na vida. Do lado de cá está Deus. Do lado de cá está o mundo. Pecado, tudo. E aqui tem uma zona neutra. E eu de vez em quando dou uma passada aqui. Eu dou uma comunicada ali, aí quando o bicho vai pegar, eu vou para cá. De dia uma coisa, de noite outra. Entendeu? De dia, eu só queria levantar, deixar a lágrima. De noite, e vai roçando. Tá ficando muito, então volta para cá. Eu só queria levantar. E aí vai, né, irmão? A gente fica nessa zona neutra. Olha cá, ó. É dinheiro, é negócio. Tá demais isso aí. Não, vamos dar uma oferta aí. Joga uma oferta, joga um dízimo aí. O pastor pega. Tá precisando pagar aluguel. Glória a Deus, pagou. Tá muito na igreja também. Vamos voltar aqui. Tá, o dinheiro, o negócio que tem. Tá demais. Volta. E a gente fica tentando. Não, irmão. Essa é a forma errada de resolver a vida. A parte mais interessante é que Jesus ele não condena o dinheiro, não condena a prosperidade, não condena o prazer, não condena nada. Porque eu poderia ser legalista aqui e falar um monte de coisa. Você não pode fazer isso, você não pode fazer... Não, você pode fazer sim. A questão é para quem você está fazendo. Quem é o Senhor naquilo que você está fazendo? O seu coração se divide quando você está fazendo alguma coisa? Porque um coração dividido nunca experimentará uma devoção inteira. Entendeu por que Spurgeon dizia que tudo é para a glória de Deus? Porque o trabalho, o lazer, o prazer, tudo dele, tudo que ele fazia, ou que ele pregava, deveria ser feito para a glória de Deus. Deus era glorificado naquilo. E eu não estou dizendo que você tem que fazer. Então é o seguinte, eu já chego no trabalho amanhã, eu já escrevo lá. Jesus manda aqui esse negócio aqui nesse trem. Essa empresa, o Bruno chega lá e já picha lá. Essa empresa pertence a um dono, Jesus. Todo mundo vai saber. Amém, glória a Deus, colocou bacana e tal. Mas não é assim. É no quanto serve as pessoas lá dentro. No quanto edifica. No quanto abençoa. No quanto o comportamento transforma pessoas. No amor ao próximo, no carinho, no cuidado com as palavras. Entende? Que cada pessoa que o Senhor colocou na tua vida pertence a Deus. Ele colocou no teu lado por um motivo. E você está esperando Jesus ou não? Ou Jesus olha para mim e fala assim, caramba, eu coloquei esse miserável aí para ele espelhar eu e ele espelha o diabo. Está errado. Não dá para caminhar em duas direções. Não dá para ser uma coisa aqui dentro da igreja e outra coisa. Fora. Tem alguém na tua vida que pode olhar e perguntar para você assim, mas você é crente? Tem alguém? Tem alguém que você conversa, que pode chegar e perguntar assim, mas você vai na igreja? É a igreja dessas mais novas, né? Dessas de parede preta. Dá uma liberada na bagunça. Não, lá não é tão preta não, só tem 3 paredes pretas. O resto é branca. Entendi. De dia uma coisa... Irmãos, quem é que está governando o nosso coração? Qual é o tesouro que está no nosso coração? Isso mexe com a nossa vida, com a nossa visão e nos faz se prostrar e adorar aquilo. Não, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo, eu não posso. Então, você já está adorando isso, já é o Senhor da tua vida. Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a renunciar. Aquilo que você teme perder, provavelmente é o que governa a tua vida. Se você diz,
Eu só temo perder o Senhor. Ele vai governar a tua vida. Principalmente porque é uma promessa que nem a morte pode te separar dele. Então isso não vai acontecer. Eu não estou falando que a gente vai ser irracional e não vai ter temores. Você pode ter temores. Mas até o Pedro estava conversando, brincando, não sei se pregando outro dia, acho que era pregando e brincando, né? Deixando o clima mais contraído. E ele falou, eu tinha muito medo de perder a Jennifer. Não foi, Pedro? Ele falou, não posso viver em prol disso. Pelo amor de Deus, é com toda a santidade que eu estou dizendo isso aqui. Mas quem garante que o Adailto e a Bruna vão até o final, com 80 anos do mesmo jeito, felizes que eles estão aqui? Né? Bruno e Tatá? Não, mas aí eu tenho que endeusar ele. Mas você não sabe, ele é humano igual você? Eles dão uma doida. Dá uma doida no Bruno, Tatá. Amanhã ele dá uma doida, deu uma doida no patrão. Do nada deu uma doida nele, começou a andar com o Charles, para da guia domingo. Tá sabendo, Charles? É domingo. Vou dar uma volta ali na Paulista, mas domingo, sabe como é que é? Eu preciso treinar. O que você faz? Aí eu entro em depressão, aí eu vou morrer, eu vou morar na rua, eu vou morar com a Paloma. Não, a Paloma não vai me aceitar. Comigo não, já falou lá, comigo não. Comigo não, misericórdia, o que eu faço agora e tal? É por isso que eu oro, por isso que eu jejuo, eu abro jejum para ele e eu consagro, porque mulher que ora no quarto de guerra lá, eu nem sei o nome do negócio lá, mulher de joelho, filho de pé, e cara, doideira. Cara, não é assim não. Ele é o seu marido, ela é sua esposa, essa é a sua igreja, aquele é o seu trabalho. Tudo está aí, irmão. Mas todos nós estamos aqui numa condição temporária. E quem é que vai definir quanto tempo isso vai durar? Eu não sei. O que nós podemos fazer, irmãos, é apenas levantar as nossas mãos, as nossas vozes e dizer: Deus é o Senhor da minha vida e Ele vai governar a minha vida. E conforme a gente aprendeu semana passada aqui, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não posso guiar a minha vida por medo de perder algo, de não conseguir algo, e já pensou, meu Deus do céu, e se eu perder aquele emprego, estou lascado. Cuidado, aquilo que você tem que perder pode dominar o teu coração e você se tornar um escravo daquilo pro resto da sua vida. E aí a gente finaliza, Jesus mostrando que no reino de Deus não se admite concorrência. Deus, ele não deseja apenas ser parte da tua vida, por isso que ele vai dizer, não se pode servir a dois senhores, porque Deus é Senhor sobre tudo. Como o pastor Machado sempre diz aqui, algumas coisas pertencem a Deus, dentre elas, esqueceram já, algumas coisas pertencem a Deus, dentre elas, todas as coisas. Não são apenas os cultos de domingo, mas tudo, relacionamento, finanças, sonhos, decisões. Deus, ele aceita ser amado acima de tudo, mas ele não aceita ser amado de lado de tudo. E o problema é que a gente coloca do lado, Deus do lado e fala assim, vou amar e vem Deus, vem que eu vou amar também. Não. Quando Deus não é o Senhor de tudo, alguma coisa vai ocupar o seu lugar. Isso aqui é uma chapuletada para mim e para você. Onde está o teu coração? O que está tornando você escravo? Tem tanta coisa, não? Nesse mundo que a gente vive. Pode ser um amor, pode ser o meu corpo, pode ser o meu trabalho, pode ser o meu carro, pode ser a minha posição, pode ser meu casamento, pode ser meu ministério, pode ser o dinheiro. Mas aí o que te confronta hoje? Porque eu tenho que saber o que está me confrontando e você tem que saber o que está te confrontando. Por qual motivo você está acordando e dormindo? O que é que está tirando o seu sono? Isso não pode ser o Senhor da tua vida. É um grande amor que eu não posso perder. Isto não pode ser o Senhor da sua vida. É uma pessoa, é uma oportunidade, é um trabalho, é um negócio da minha vida. Vou morar nos States, junto com a Natália.
Os irmãos nem sabem o que é Natália. Só os velhos de guerra que lembram. Isso não pode ser o Senhor da tua vida. Amém? Por quê? Porque quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas e torna elas riquezas para nós, elas se apresentam como um falso Deus. Por isso que Jesus vai usar o quê? O nome do Mamon. Porque era uma personificação direta de uma coisa que se tornava rival do Senhor. Mamon promete segurança, poder, controle, satisfação, mas ele não pode entregar nenhuma dessas coisas. Quanto mais a gente serve a alguém, ao dinheiro, às coisas, mais nós nos tornamos escravos daquilo. Só tem alguém que pode prometer e cumprir segurança, poder, controle, satisfação, eternidade. É aquele que é o Criador de todas as coisas, Deus. Quem se apodera daquilo que Deus fez e passa a prometer sobre uma coisa que ele não tem posse, é um falso Deus, é um político. E a gente já endeusou um político para o nosso coração. É o nosso eu. São as coisas que a gente está conquistando. Você acha mesmo que se trocar de carro você vai ter total felicidade? Até a primeira arrebentada que você dá nele na lixeira da sua casa. Está com o carro bonitinho, você está meio estressado, acordou meio estressado aquele dia, pastor Machado mandou umas mensagens meio estúpidas para você, porque você não veio no culto, você foi sair nervoso e pau! Arrebentou na pilastra que está lá. Já perdeu a graça. Perdeu a graça. Esse dia eu conversava com uma pessoa que estava com o sonho de comprar uma geladeira, comprou, deu uma batida na porta, já perdeu a graça. Porque tem uma batida, um amassado na porta. Entendeu? Por que a gente se torna escravo de tanta coisa que vai nos prometer uma felicidade, mas é incapaz de cumprir aquilo que está prometendo? Porque ele não é proprietário daquilo. Deus é. Por isso suas conquistas, seu trabalho, seu dinheiro, carro, tudo, bens, família, precisam diretamente louvar ao Senhor. Porque o Senhor que é eterno fará com que essas coisas, o tempo que elas ficarem na sua vida, seja motivo de glória, de louvor a Deus. E não de insatisfação. Amém, queridos? Nesse ponto, como estamos falando de dinheiro, de mamon, o dinheiro, ele tem potencial para ser um excelente servo. Mas do mesmo ponto que ele tem um baita potencial para ser um servo, porque se o dinheiro é seu servo, você vai fazer uma viagem legal e vai louvar o Senhor nessa viagem. Se o dinheiro é um excelente servo, você vai investir aqui no reino de Deus, na igreja. Se um dinheiro é um excelente servo, você vai abençoar quem está ao seu lado, porque não adianta nada abençoar a igreja, mas aí tem uma pessoa passando necessidade do seu lado, você não faz nada por ela, você faz também. Você paga uma educação legal para o teu filho, ele se torna um grande homem de Deus, culto. Mas do mesmo jeito que ele tem um baita de um potencial para ser um bom servo, se a gente não tomar cuidado, na verdade ele quer se tornar Senhor. E aí a gente passa a viver só para ele. É verdade ou não é verdade? Então o problema não é possuir os bens. O problema é quando os bens passam a possuir o seu coração. O problema não é trabalhar, o problema é quando o trabalho passa a possuir você. Deixa eu te perguntar. Você possui um trabalho ou é o trabalho que te possui? Você possui um carro ou é ele que te possui? Tem um desgraçado que começa a paçoca no meu carro. Aí já vira aquela briga. Bate no filho e xinga, não sei o que, por causa de uma merda de uma paçoca que caiu no carpete. Essa porcaria daqui 10 anos não tá valendo mais nada, irmão. Deixa cair a paçoca, deixa cair o sorvete, suja tudo. Teu coração não pode estar nisso, irmão. Não pode. Não pode estar nisso. Que tipo de cristão infantilizado nós somos, irmãos? Que aprendemos dentro da igreja a valorizar coisas ao invés de valorizar pessoas. A valorizar conquistas ao invés de valorizar renúncias.
Está errado! E Jesus está dando um tiro de 12 no meio do peito daquela geração incrédula hipócrita que endeusava o que eles tinham, que eram escravos de suas conquistas. Então, a coisa aqui é pesada. Quem é que tem a palavra final? É o Senhor. E quem é o Senhor da tua vida? Porque quem foi o Senhor da tua vida vai determinar qual é a sua decisão final. É Deus que tem a palavra final no meu coração? É o medo que eu tenho de perder, o que eu não posso perder. Vou finalizar o sermão aqui, já deu 1 hora de sermão, mas eu quero te dar 3 aplicações. Primeira delas, troque seus investimentos. Porque investir apenas naquilo que fica para trás é um erro. Pare de investir naquilo que fica para trás e comece a investir naquilo que tem valor eterno. E aí tem os tópicos. Primeiro deles, separe um tempo diário para Deus. Segundo, pratique generosidade. Tinha que colocar os 3 juntos. Coloca os 3 juntos para os irmãos. São 3 tópicos. Separe um tempo diário para Deus. Pratique generosidade intencionalmente. E sirva as pessoas sem expectativa de retorno. Não, porque eu vou ajudar o cara aqui hoje, aqui, você não sabe, né? O cara que se ajuda amanhã, hoje, amanhã ele te ajuda. Não, não é por causa disso que eu estou ajudando ninguém, não. Troque seus investimentos. Troque. Acorde amanhã. Primeiro, separa um tempo para Deus. Pratique generosidade intencional. Não é sem querer não, é intencionalmente. Você é intencional aqui no que eu vou fazer de bom para essa pessoa. E sirva a Deus através de alguém sem expectativa de retorno. Entendeu? Mostra que você está cultivando algo que faz parte de um investimento eterno. Segundo, filtre o que está diante dos seus olhos, porque aquilo que entra constantemente nos nossos olhos vai moldar o nosso coração. Então, selecione muito bem o que você está vendo nas redes sociais. Se afaste de todo tipo de conteúdo que enfraquece a sua fé. Encha o seu coração, encha a sua mente com aquilo que te aproxima do Senhor. Vigia o que você assiste, vigia o que você admira, vigia quem te influencia, vigia quem influencia você nas suas escolhas. Põe um filtro nos seus olhos. A gente tem que fazer isso com as crianças também. Meu filho ficava assistindo só Enaldinho e Emily Vick. Eu fui lá e bloqueei, falei, a partir de hoje você não assiste mais isso. Está te emburrando isso. Falei, só dos influenciadores, os únicos que eu vou deixar assistir é Manual do Mundo e Mr. Beast lá, o Mark Ruber, que conta a ciência. O que ele vai ser? Vai ficar vendo o influenciador que toda hora mostra uma Ferrari lá, quer ver a Ferrari, tal, figurinha, não, tá errado isso aí. Vigie você, vigie os seus filhos também. Não precisa colocar o teu filho num convento, não, irmão. Não, meu filho só ouve galinhazinha cantada. Como é que é? Palavrinha cantada. Não. Não precisa ser tão chato assim também, não. Não precisa ser tão chato assim também, não. Não precisa criar um bobo também, não. Não, calma. Deixa ele ser normal. Mas vigia. Vigia no conteúdo. Porque o que está diante dos nossos olhos molda o nosso coração. Daqui a pouco o teu filho está materialista e você não sabe nem por quê. É o tempo todo vendo influencer lá falando de Lamborghini. Beleza, se Deus quiser que teu filho tenha uma Lamborghini, beleza, traz aí para não tirar uma foto. Mas se não for, a vida não é isso. Tem um Senhor na nossa vida e não é Lamborghini. Principalmente com o nome Diablo.
Não, não é isso não. O Senhor da nossa vida é outra coisa. Entende? Terceiro, coloque Deus nas suas decisões comuns. O senhorinho de Cristo aparece mais nas pequenas decisões que nos grandes discursos. Olha para mim. A gente mostra que Deus é o Senhor da nossa vida, não é quando a gente está trazendo a palavra. Vou trazer a palavra aqui a Dailton. Todo mundo falava, que palavra, que exposição. Não. A gente pode impressionar as pessoas de forma superficial com isso, tá? Que palavra, como ele falou bonito demais. Meu Deus do céu, parecia um anjo. Não é com os discursos que a gente mostra que Deus é o Senhor da nossa vida, não. Mas são com coisas pequenas na vida. É quando a gente ora antes de tomar uma decisão. Tomei a decisão, vou voltar, porque eu não orei antes disso. E vou ver o que o Senhor vai falar comigo. Aí você mostra que Deus é o Senhor. Quando você consulta um princípio bíblico antes de agir. Mas eu vou fazer isso porque eu não devo nada para ninguém. Não, mas deixa eu ver o que a Bíblia fala aqui. Não, mas a Bíblia falou para não fazer, não. Eu não vou fazer então, não. É quando a gente pergunta, isso aí que você vai fazer, está glorificando a Deus? Solta Jesus no meio aí, dessa conversa. Solta Jesus no meio do que você está fazendo. Ele ficaria à vontade? Falou, legal isso aí, cara. Da hora, vamos lá. Porque nós não estamos nem falando de tristeza, não. Porque dá a impressão que Jesus é um rabugento e que ele só se infiltra em coisas rabugentas. É Jesus. Não. Por que Jesus era chamado de fanfarrão? De beberrão e comulão? Porque ele comia e bebia. Entendeu? Então ele gostava de festa. Mas nenhum texto da Bíblia fala que nas suas festas ele pecava. Ele foi santo em tudo. Eu não estou dizendo para você que convidar Jesus para entrar na tua vida é porque a tua vida é careta. E aí Deus é careta. Deus não é careta. Se ele inventou a felicidade, eu acredito que ele é muito feliz. Mas a pergunta que você tem que fazer é, nessa felicidade aqui Jesus é louvado? Ele participaria ou não? Glorifica a Deus essa minha situação? Glorifica a Deus essa minha intenção? Então, colocar Deus nas decisões comuns é a gente priorizar pessoas ao invés de coisas, ao invés de bens. É a gente investir naquilo que é eterno, ao invés de ficar investindo só naquilo que é urgente. É honrar a Deus no trabalho, é honrar a Deus nas finanças, é honrar a Deus em nossos relacionamentos, é honrar a Deus naquilo que nós fazemos. Pronto. Deus está sendo honrado do jeito que eu trato meu filho ou não? Deus está sendo honrado do jeito que eu trato minha esposa? Hoje eu dei uma passada na academia. Dei uma passada porque eu não queria ter ido, mas dei. Eu fui. Eu estava treinando o ombro assim. Estava quase voando. E eu estava vendo um namorado que estava tentando ensinar o agachamento sumô para a namorada. E ele dava tanta bronca nela, ele humilhava tanto ela, e ele falava tal. Se eu tivesse uns 10 quilos a mais de massa magra, eu ia chegar nele e falar assim, rapaz, para de ser narcisista. Pode fazer isso não, trata a menina direito. Mas como eu estou com a imunidade baixa, eu só orei por ela. Falei, Deus, abre os olhos dessa menina. Ela, que eu não estou conseguindo, amor. Você faz tudo errado. Ela falava a palavra, não, então. E ela vai dando bumbum, por isso que não cresce. Então. Esse jeito de falar com a noiva, e era noiva, porque tinha aliança de noiva. Tô louco. Fala para quem está ao teu lado aí, você precisa tratar melhor sua esposa, viu, rapaz? Que isso? Tá achando que você achou ela na rua? Agora fala para ela também, você precisa tratar melhor o mensageiro aí. Tudo é idiota. Outro dia eu corrigi a irmã que qualquer coisa eu chamava o marido de idiota. Sou idiota. Por que você chama tanto ele de idiota? Porque ele é. Então tá bom. O que é isso aí? Vamos honrar a Deus nessa forma de tratar. Fala para quem está ao teu lado, por favor.
vamos honrar a Deus na forma de tratar uns dos outros aí, por favor. Tá nem com vontade de falar, tá com medo, né, filho? Tá com medo, né? Lei Maria da Penha, né, irmão? Não vai falar nada não. Deixa Deus só. Calma. Fique calmo. Fique calmo. Fique calmo. Vai dar tudo certo. Vamos melhorar a Deus nos nossos relacionamentos e louvar o Senhor na forma que a gente trata as pessoas. Entendeu? É assim que a gente mostra que o Senhor é Deus em nossa vida. Amém? 2 tesouros, 2 olhos, 2 senhores. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, transforma a forma que você enxerga. E a forma que você enxerga, transforma o que você adora. Entendeu? Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.